Olá! No tutorial de hoje, ensino você como abrir um chamado técnico junto ao VendaRP. Agora, os parceiros do VendaRP possuem acesso à abertura de chamados referente a instabilidades que o sistema apresentar. Este ambiente foi desenvolvido unicamente para a abertura de chamados técnicos junto ao setor de desenvolvimento. Continue aqui e veja como usufruir desse recurso imperdível. Antes de começar, é importante ressaltar que antes de cadastrar um chamado técnico, é necessário realizar testes em sua base. Consulte a central de ajudas, peça auxílio ao suporte, a fim de certificar que realmente se trata de algo que necessita a interferência do setor desenvolvimento. Após certificar-se que essa necessidade realmente precisa do auxílio do setor de desenvolvimento, colete todas as informações necessárias para a abertura de um chamado e preencha o formulário. Vale pontuar que após o envio do chamado, o mesmo passará por uma triagem, onde será aprovado ou reprovado. Em ambas as situações, a pessoa em que abrir o chamado será notificado pelos e-mails informados nos campos destinados a isso. Quando aprovado, se tornará uma tarefa no qual o setor de desenvolvimento irá tratar. Dessa forma, acesse o painel do parceiro Chamados Técnicos. Feito isso, serão apresentados a listagem com todos os seus chamados técnicos já cadastrados. E com isso, você pode realizar uma busca pelo título, e-mail do cliente ou status, e em seguida clicar em aplicar filtros. E para cadastrar um novo chamado, basta clicar no ícone de novo no canto superior de sua tela. Feito isso, automaticamente será aberto um modal informando como funcionam os chamados técnicos. Após realizar a leitura, você pode clicar em Entender para dar continuidade com a sua solicitação. E então, já será possível visualizar os campos para preenchimento das informações do formulário técnico. Então, acompanhe todos os campos disponíveis. Vale ressaltar que os campos devem ser preenchidos corretamente e com muita atenção, para evitar futuros transtornos e também cancelamento de sua solicitação. Preenchimento dos campos do formulário. Título. O título do chamado técnico deverá ser objetivo e direto, de maneira que qualquer pessoa que leia já saiba ao menos em que local do sistema e qual tipo de situação está ocorrendo. Isso facilita ao localizar a tarefa. Exemplo: não está salvando no RP novos produtos cadastrados através da planilha. Em seguida, temos um e-mail de um cliente com problema. Informe neste campo o e-mail administrador do cliente em que ocorre o problema. Essa licença deverá ser válida. Caso contrário, o chamado poderá ser reprovado. Utilize no painel o menu lateral Licenças, Cadastros de licenças, para pesquisar se realmente o e-mail permanece nessa licença e se está válido. Ferramenta. Selecione a ferramenta no qual o problema está acontecendo, tendo como possibilidade API, Sistema RP, o MOB, Central de Integrações, Loja Online, Offline, SAT, entre outras possibilidades. Notificar também. Informe os e-mails nos quais deverão receber notificações sobre o andamento do chamado. Caso queira inserir mais de um e-mail, separe eles por ponto e vírgula. Prosseguindo, temos o campo Qual o fluxo feito dentro do sistema? Aqui será informado o caminho, o fluxo, para que os problemas possam ser reproduzidos, agilizando assim a sua resolução. E não esqueça de separar as telas por ponto e vírgula. Exemplo: cadastros, ponto e vírgula. Produtos, ponto e vírgula. Edite o produto, ponto e vírgula. Cadastre o produto, ponto e vírgula. Salvar. Esse é o fluxo em que o desenvolvedor deverá reproduzir para verificar o problema. Agora, vamos falar um pouco sobre o campo. Explique com informações claras o problema que está ocorrendo. Essa é a parte mais importante do chamado. A pessoa que realizar a triagem desse chamado tem que entender exatamente onde acontece o problema, o que exatamente acontece, com qual usuário acontece, qual fluxo, até chegar de fato no problema. Se por um acaso existir alguma mensagem de erro, não esqueça de informar qual a mensagem está sendo apresentada. Os chamados sem uma boa descrição serão reprovados, causando os transtornos, principalmente para o cliente, que ficará esperando por mais tempo para que a correção seja totalmente finalizada. Para tornar o processo mais fácil, você terá auxílio de uma inteligência artificial, que irá ler a sua descrição e apresentar um modelo com uma outra descrição com base nas informações fornecidas. Então,
Basta ler com atenção o que você escreveu e qual a substituição fornecida, e recuse ou aceite a substituição. Pulando para a próxima etapa, temos os arquivos para facilitar a resolução do problema. Neste local, serão inseridos arquivos que contribuirão para a resolução do chamado, podendo conter prints, vídeos, link de compartilhamento, entre outros. Sempre que enviar prints, envie de toda a tela, capturando desde a barra de endereço do navegador até a data e hora do computador. Isso facilita bastante na resolução do problema para termos certeza que estamos navegando pela página correta. Agora que você já sabe como preencher os campos, vamos falar um pouco sobre o fluxo do chamado técnico. Em primeiro lugar, a criação do chamado e o envio da análise para a triagem. Em segundo lugar, a análise da triagem do chamado, onde o mesmo será aprovado ou reprovado. Lembrando que em ambas as situações, a pessoa em que abriu o chamado será notificada pelo e-mail. Como terceiro passo, após ser aprovada pela triagem, o chamado possuirá o status Backlog. Neste momento, os desenvolvedores irão analisar sua prioridade e definir um prazo de entrega para a pessoa que abriu o chamado, e então ela receberá essas informações por e-mail informado na criação do mesmo. Tendo como quarto passo, após tratada a tarefa pelo desenvolvimento, o ajuste será para publicado em homologação. A pessoa que abriu o chamado será notificado nos e-mails informados e o chamado também receberá uma URL com base ajustada, para que assim possa ser possível realizar testes para validar ou não a correção. A etapa de número 5, após publicado em homologação, o setor de testes moverá a tarefa para o status Testing. Nessa fase, o parceiro poderá participar dos testes conforme informado acima. O sexto passo, após passar pela bateria de testes e for verificado que o ajuste foi realizado e o problema não ocorre mais, a tarefa possuirá o status de Test Finish, porém, ainda estará somente em ambiente de homologação, ou seja, para o seu cliente, ainda estará ocorrendo o problema descrito na abertura do chamado. E o passo de número 7, após passar pelo status Test Finish, só restará o último status, publicado. Nesse status, significa que o ajuste foi publicado em produção, ou seja, está ajustado na base de seu cliente e em todas as demais bases, bastando agora somente comunicar ao cliente e validar com ele o ajuste realizado. E pronto, a tarefa já estará finalizada. Caso você ainda possua alguma dúvida sobre os status, vou lhe explicar um pouco mais cada um deles. Triagem. Nesse status, o chamado será validado para verificação e certificação que realmente se trata de um problema e existe a necessidade da interferência do setor de desenvolvimento para sua resolução. Após a triagem, o chamado passará a ser aprovado ou reprovado. Reprovado. Como o próprio nome já indica, assumirão esse status os chamados que por algum motivo foram reprovados, ou seja, não serão tratados pelo setor de desenvolvimento. O motivo da reprovação estará descrito no comentário do chamado. Aguardando resposta. Chamados com esse status significam que está faltando alguma informação relevante para que o chamado seja tratado pelo setor de desenvolvimento. A solicitação dessa informação estará no comentário do chamado. Um chamado bem descrito evita essa situação. Backlog. Esse status significa que o chamado foi analisado e aprovado e que será tratado pelo desenvolvimento, onde já foram realizadas as validações necessárias. To do. Esse status, o chamado já possui um desenvolvedor responsável, porém, ainda não foi dado início ao seu tratamento. Doing. Quando a tarefa for encontrada nessa coluna, significa que o desenvolvedor já está trabalhando na mesma, realizando os ajustes necessários. PR. Aguardando. Após o tratamento do chamado por um desenvolvedor, outro desenvolvedor irá revisar as alterações feitas no código, isso que chamamos de PR, um pull request. Ao receber a análise e revisão dos ajustes, juntamente com a alteração realizada, o chamado poderá assumir o status de erro fix ou PR aprovado. Prosseguindo, temos o erro fix. Aqui, as alterações foram revisadas e foi identificada a necessidade de um novo ajuste, onde o desenvolvedor responsável dará prioridade para esse chamado e moverá para o status Doing o mais rápido possível. PR aprovado. Aqui, o chamado já passou pela revisão dos ajustes realizados e foi aprovado, publicado em homologação. Este status
significa que o chamado já foi publicado em ambiente de homologação, para testes, para que seja possível realizar os testes e validar se o problema foi resolvido. O parceiro poderá auxiliar nesses testes, pois nessa etapa será notificado via e-mail, recebendo a URL de acesso para que seja possível participar desses testes. O status de testing significa que o chamado já foi tratado, ajustado e está sendo tratado pela equipe interna. Caso o problema permaneça, ou seja, identificado um outro problema relacionado ao mesmo fluxo do chamado, ele voltará para o erro fix. Caso esteja ok, se for aprovado após a bateria de testes, assumirá o status Test Finish. Falando um pouco do status Test Finish, aqui o chamado já passou por todas as etapas e já foi aprovado nos testes. Só está aguardando a publicação em produção. E por fim, o status de publicado. Neste status, o problema informado no chamado já foi publicado em produção. Inclusive, constará na tarefa da versão na qual já foi publicada. Neste status, o parceiro será notificado para validar com o cliente para ver se está tudo ok. Caso o erro continue, o chamado voltará para erro fix. Se validada pelo parceiro, vai ser encerrado o ciclo desse chamado. E pronto! Esperamos que esse tutorial tenha esclarecido as suas dúvidas e que tenha te ajudado a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis.